Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Hoje estamos no nosso 16º dia, segundo livro, página 34, Dinheiro Emocional. Outros cometem sérios delitos e pensam que sua condição financeira o livrará da prisão. Sim, muitas vezes o livra da prisão física, mas jamais da emocional. Quando o dinheiro vira o nosso senhor, perdemos as melhores coisas que podemos ter nessa vida, pois o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. As emoções humanas não são geradas pelos acontecimentos ao longo da nossa caminhada na Terra, e sim por como você os interpreta. O valor que você deu à sua situação ou desejo determina o seu modelo mental. O que você acredita determina o que você sente. Eu acredito que se pudesse ganhar mais dinheiro, poderia comprar prestígio e ser aceito, como era o meu desejo. Este é um sentimento que está presente em muitos de nós, porque necessitamos ser aceitos. Quando a minha condição financeira melhorou, percebi que isso não comprava amigos, e sim companhias de curta duração. Comprava um colchão ótimo, mas não o sono. Poderia até chegar a andar com príncipes, mas não me sentir nobre. Então compreendi, em definitivo, que o dinheiro estava relacionado a questões emocionais. Certa vez, decidi, como diretor da empresa de turismo que fundei em 2005, que deveríamos investir pesado em comerciais na TV aberta do Brasil. Não fiz nenhuma pesquisa para saber qual era o público-alvo do produto. Não avaliei o mercado, não pedi conselhos, apenas queria satisfazer um desejo oculto de ser visto, de mostrar que estava vencendo. Traí a minha própria empresa, o meu próprio sonho, tomando uma decisão tão longe de nosso propósito. O resultado? Um gasto astronômico para vender somente 2 pacotes turísticos em um ano inteiro de comerciais. Ficamos quase 3 anos pagando a dívida. O sentimento fora de ordem tem o poder de frustrar as suas finanças e de acabar com seus sonhos. O dinheiro é tão emocional que realmente achamos que estamos seguros e, acima de tudo, se estiverem algum no bolso. O contrário também é verdade. Quando não temos nenhum recurso, sentimos-nos inseguros e o menor dos homens. Quando o dinheiro governa os nossos sentimentos, os nossos valores se invertem. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Este livro não trata de apontar o que está certo ou errado, mas é uma costura de descobertas, feita com minha própria dedicação, que podem auxiliar você hoje e no seu dia a dia. Planejamos aqui um futuro de real prosperidade, com base em que, se não formos ricos emocionalmente, o dinheiro físico nunca terá o valor necessário para nos suprir e satisfazer. Como preparação para uma série de palestras em um trabalho missionário na Índia, que fiz em 2014, assisti o documentário da vida de Madre Teresa de Calcutá. Sua obra social naquela nação foi impactante. Uma senhorinha franzina conseguiu revolucionar um dos mais populares países do mundo, cuja população é de mais de 1 bilhão de habitantes. O dinheiro nunca é a motivação para que tenha um propósito de vida, mas ele é inevitável quando você acerta o alvo. Quando Madre Teresa começou a cumprir seu propósito, os recursos vieram. As emoções da freira estavam tão alinhadas com a prática bíblica e com os mais pobres de sua obra social, que começou, com poucos voluntários e sem nenhum recurso, atingiu em pouco tempo um alto nível internacional de mídia, doações e visibilidade. A importância de seu trabalho entrou para a história da Índia e da humanidade. Pessoas ricas emocionalmente estão focadas no bem coletivo. Pessoas que querem ser apenas ricas financeiramente, em geral,
focam em seu próprio bem-estar. Excelência emocional. Excelência, segundo o dicionário popular, significa, primeiro, qualidade do que é excelente, qualidade muito superior aos padrões gerais. Segundo, tratamento que se confere às pessoas das camadas mais altas da hierarquia social. Essa definição chama bastante a minha atenção. Excelência é qualidade muito superior aos padrões comuns. Em geral, as pessoas gritam quando estão nervosas, reagem quando são provocadas, choram quando são agredidas verbalmente, se vingam quando foram injustiçadas, perdem noites de sono quando brigam com alguém. São passíveis de ataques de pânico, vulneráveis à depressão. A maioria usa o dinheiro para tentar cobrir as dores da alma. Excelência emocional é ter uma qualidade bem acima do geral nesta área. É ter controle absoluto de suas ações, ter seus sentimentos em ordem, dominar a arte de pensar antes de falar, administrar corretamente as emoções negativas. Em suma, destacar-se em meio dessa multidão de desorientados emocionalmente. Uma excelente vida emocional, hoje em dia, vale mais para a sociedade e as instituições que um excelente currículo. Uma das maiores características da excelência emocional é a valorização do outro. É preferirmos o companheiro, deixando o egoísmo à deriva em prol do coletivo. Deixo uma frase do Dave Hansen, que trata de dinheiro e emoções ao mesmo tempo. Você deve obter controle total sobre o seu dinheiro ou a falta dele. Governará você para sempre. A prosperidade está muito mais conectada com o seu interior do que com sua conta bancária. Gastar 400 mil em uma festa de casamento, por exemplo, não garante um matrimônio feliz, pois o segredo da felicidade está na mente, sentimentos e emoções. Está na forma como você vê o mundo e se relaciona com ele, não em quanto você tem para gastar. Dinheiro sempre será um ótimo complemento da sua prosperidade interior. Enquanto ele tiver a patente de servo, a felicidade estará sempre à porta. Um jovem pescador da Galileia havia se tornado discípulo do homem que dividiria a história. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, uma linda cidade israelense à beira-mar. Quando Pedro entrou correndo a seu encontro para dizer que os cobradores de impostos estavam na cidade e perguntavam se eles pagariam as taxas devidas, Jesus, antecipando-se a Pedro, pergunta: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e os impostos? Dos que são da terra ou dos que são de fora? Simão Pedro responde: dos de fora. Disse Jesus: então, os filhos estão isentos, mas para dar a eles nenhum motivo contra nós, vá ao mar, lance anzol, pegue o primeiro peixe que subir e quando lhe abrir a boca, encontrará uma moeda. Tome-a, pague o imposto por mim e por você. Quem tem um propósito definido de vida, não se deixa guiar pelas pressões emocionais que vivemos diariamente. Impostos, taxas, compras do mês, cheques a compensar, boletos atrasados, ligações de cobrança, mensalidade de escola dos filhos e etc. O homem de Nazaré sabia que o dinheiro era complementar e precisava de um destino. Dinheiro na mão, sem destino, é um recurso perdido. Jesus, por exemplo, só usava o dinheiro quando tinha um propósito específico, como no exemplo citado. O mestre sabia que era importante aproveitar as contrariedades da vida para ensinar segurança emocional a seu grupo, pois só assim seus discípulos alcançariam segurança financeira. Aprendemos com ele que prosperidade não é ter dinheiro, e sim tudo que você alcança para cumprir o seu propósito neste mundo. É estar com saúde financeira para ter paz emocional. Muitas pessoas querem ser ricas, mas não sabem com que finalidade. Acredito que o que faz um homem realmente feliz
não é a quantidade de dinheiro que ele gasta, que ele ganha, e sim se possui saúde financeira para ter paz emocional. E se ele tem paz emocional para ter saúde financeira, uma coisa está conectada à outra. Escreva este capítulo do Japão, onde estou ministrando em uma conferência, em uma cidade próxima de Tóquio. O que mais me impacta no povo japonês é a sua força para trabalhar. Eles só folgam 2 ou 3 vezes por ano, estabelecem uma meta de produção e um alvo financeiro anuais e realmente os alcançam. Existe, porém, outro lado da moeda. Muitos deles não possuem a tão sonhada qualidade de vida, pois ganham dinheiro, mas não possuem paz emocional, que nos leva a constatar um altíssimo índice de suicídio neste país. Sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo que há de maldade na Terra. E muitos, por amarem esse papel valoroso, perdem a própria vida. Inúmeros conhecidos nossos gastaram saúde para juntar dinheiro. Agora gastam dinheiro para recuperar a saúde. Se posso dar um conselho, dou este: não permita que seu modelo de dinheiro o escravize. Certa vez, eu conversava com a minha mulher, lembrando das situações financeiras difíceis pelas quais passamos. Rimos de algumas cenas. Foi aí que resolvemos listar os 3 momentos mais felizes de nossa vida e descobrimos que nenhum deles estava relacionado ao dinheiro. Foi impactante perceber que tivemos muitos bons momentos com o dinheiro no bolso. Viajamos o mundo, jantamos fora, curtimos a vida. Mas os momentos que fizeram diferença na nossa história não sofreram a influência de nenhuma moeda. O nascimento de um filho, por exemplo, não consegue ser emocionalmente substituído por nenhum valor financeiro nesta vida. Portanto, independente do que você viveu no passado e no modelo em que foi criado, a sua felicidade não depende de sua conta bancária. Ela bem que ajuda, mas não constrói a sua vida. Quem quer continuar? O princípio de um casamento feliz é ter a alma bem resolvida. Quem não tem emoções saudáveis jamais será um relacionamento a dois sólido e feliz. Quem não governa a si mesmo não conseguirá governar um lar. Capítulo 2. Desejo o que não deseje o que não é seu. Existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Autor desconhecido. Grande parte das frustrações financeiras tem relação com o desejo imoral de querer ter o que não é seu e de querer ser quem você não é. Não me refiro à ambição de ter uma vida melhor ou ter alguém como referência e exemplo de vida. Antes, a ganância e a inveja. Conviver com pessoas de uma classe social mais elevada que a sua pode provocar inconscientemente esse sentimento. O ruim é que desejar ter um dia o que o outro provavelmente levou anos para construir, às vezes o contrário também acontece. O rico inveja o pobre pela paz que tem e pelo amor sincero que recebe. Paz e amor nem em ouro você consegue comprar. Há alguns anos, tornei-me amigo de um bem-sucedido construtor. A nossa amizade era muito sincera e verdadeira, mas me fazia mal. Percebi que a cada jantar ou passeio com ele, eu voltava frustrado e insatisfeito com a minha casa, com o meu carro e com a vida que tinha. A lástima é que não era um sentimento que me fazia crescer, do tipo, vou batalhar, vou trabalhar com mais excelência, vou conquistar. Infelizmente, querido leitor, esse tipo de convivência em geral desperta ganância, desejos e inveja. O ser humano, por si só, é mau. Você não precisa ensinar uma criança a mentir nem a bater em alguém. Ela cresce com esse instinto. Está na essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna será para vencer nós mesmos. Devemos ser líder
das nossas emoções e dos nossos sentimentos, para assim liderarmos outras esferas. Segundo a filosofia ocidental moderna, independente do que já tenhamos conquistado, a grama do vizinho sempre será mais verde. Talvez por causa desse vazio que o faz desejar o que não é seu. Lá estava eu pensando em barcos, viagens suntuosas e restaurantes de luxo. E por que não um avião particular? Na verdade, eu estava vendendo o almoço para comprar a janta, mas a minha mente estava embaralhada com fantasias motivadas pela vida que os outros levavam. Perdi a noite de sono procurando, preocupado em ser alguém que não era eu, imaginando ter o que eu não tinha. Na verdade, quantos de nós trabalhamos a vida toda para viver o sonho dos outros? Descobrir quem você é trará o equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse. Decida o que você quer e saiba que é aquilo que o completa. Só assim você não viverá a vida de outra pessoa. Somente dessa forma você não se esgotará tentando conquistar o que não era para ser seu. Escreva as suas metas, os seus sonhos e os seus alvos. Não permita que a convivência com o outro mude o que você planejou para a sua vida. Há exceções a este conselho, mas é raro que aconteçam. Refiro-me a quando encontramos e temos o privilégio de conviver com pessoas sábias, prudentes e experientes, que nos mostram que limitamos o nosso sonho ou desenhamos o futuro com planos aquém das possibilidades. Tais pessoas oferecem uma amizade que libera uma nova perspectiva para a vida. Quando isso acontece, vale a pena rever o nosso planejamento e, se preciso, adotar outro. Acredito que cada um de nós tem uma história triste para contar. Afinal, não vivemos um conto de fadas. Mas que bom seria se cada um que superou um grande problema pudesse mentorear outros a fim de que não passassem pelos mesmos traumas e que servissem de ajuda para a superação. Em geral, a cobiça tem como objeto o que outros conquistaram. Poucas são as pessoas criativas e capacitadas que vivem os próprios sonhos. No entanto, somos escolhidos entre milhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Não é coincidência que este mapa de navegação caia justamente em suas mãos. Agora, você tem um guia para o seu destino de paz e prosperidade. Quanto à ambição, aprendi que ela se torna legítima quando o propósito é contribuir para o bem coletivo. Na viagem que fiz ao Japão, em agosto de 2014, conversei com um empresário em uma cidade cerca de 2 horas e meia. Informava-me com ele como faria para pegar o trem-bala e ir à capital. Uma vez que já havia estado no Japão, pensei em me arriscar indo para a cidade sem a ajuda de um guia japonês. Até porque estava com mais 2 colegas de viagem. Mas este homem perguntou: Tiago, há quanto tempo você não vem a Tóquio? Eu respondi: há 2 anos. Ele sorriu e replicou: então vá com guia, pois a cidade mudou completamente. Ruas, terminais de trem e metrô, lojas e restaurante. Tudo está diferente. Curioso, eu perguntei: por que tudo mudou em tão pouco tempo? E ele: as Olimpíadas, meu caro. Reformamos e estruturamos toda a cidade. Franzindo a testa, pensativo, sussurrei: ué, não me lembro das Olimpíadas de Tóquio. O amigo japonês sorriu novamente e respondeu: não houve Olimpíadas ainda.
ocorrerão somente em 2020, mas já entregamos as obras. Quando se encomenda um trabalho a um japonês, ele não descansa até concluir, afirmou o empresário. Fiquei boquiaberto. 4 anos antes e as obras estão prontas? Aqui no Rio de Janeiro, faltavam dias para as Olimpíadas em 2018 e tanto ainda havia para ser feito. Muito ficou apenas na promessa. Tóquio já era uma supermetrópole e melhorou ainda mais. Esse é o tipo de ambição que vale a pena, querer melhorar a nossa cidade para que todos desfrutem dos benefícios. Temos políticas públicas que são capazes de melhorar e dar esperança ao futuro de cada cidadão. Mas atenção, eu desejei que a minha cidade, o Rio de Janeiro, fosse reestruturada e modernizada como Tóquio. Não que eu tivesse a vida de um empresário japonês que morasse no Japão. Não mudei a minha perspectiva, mesmo estando impressionado com o país que estava. A ambição pode ser coletiva, já a ganância é sempre individual. Quantas vezes fui aos Estados Unidos dar palestras e seminários e escutei a história de brasileiros imigrantes? Muitas. A maioria imigrou, mesmo que ilegalmente, em busca de um futuro melhor. Mas o futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim às decisões e escolhas diárias que tomam. A mesma dificuldade que o indivíduo encontra no Brasil, encontrará na América, na Europa ou para onde quer que vá. O problema normalmente está conosco. Com o descontrole emocional, tomamos decisões, geralmente sem pedir conselho, e nos mudamos de malicuia para onde parecer haver uma oportunidade. As pessoas que vivem de oportunidade, entre aspas, nunca encontram a, a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser a grande chance, que o digam alguns imigrantes. Acredito que chegou a hora de a sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar para crescer. Você faz o ambiente ou o ambiente faz você? Durante conversas, sessões de coaches e em outras conferências mundo afora, frequentemente encontro pessoas que foram moldadas pelo ambiente em que estavam inseridas. Embora não seja regra, é extremamente comum. Poucos são os decididos, corajosos e convictos, cujo propósito é capaz de moldar um ambiente quando chegam a um lugar, não o contrário. O exemplo clássico disso é o jovem que vira bandido por ter crescido em uma favela onde dominam o crime organizado e o tráfico. A força do ambiente é decisiva. O forma e lhe dá um destino. Quando o Criador coloca o homem na Terra, dá a este uma ordem direta e interessante que é relatada no livro bíblico de Gênesis: domine os animais e governem a terra. Biblicamente falando, fomos criados para governar e dominar, não para dominar pessoas, e sim ambientes. As pessoas devemos servir com os dons que nos foram dados. Por isso, quando entro em um ambiente miserável, eu não me torno um miserável, mas procuro transformar o ambiente com o conhecimento e a prosperidade que há em mim. Se entro em um ambiente milionário, também não me torno um milionário, mas transformo o ambiente com tudo aquilo que possuo e que o dinheiro não pode comprar. Temos o poder de transformar o ambiente. Quando temos essa consciência, já não desejamos o que não nos pertence. Ao contrário, queremos dar aquilo que temos. Quando resgatamos esses princípios, não saímos por aí comprando porque todos do nosso ambiente estão comprando, mas governamos os nossos impulsos,
a impressão do ambiente perde o efeito sobre nós. Se você compra coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita. O princípio da finança equilibrada é ter sentimento próspero. Ganância, vingança, inveja e maledicência são os sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim que você seja próspero em tudo. Livre-se de todos os sentimentos que impedem a prosperidade da sua alma e prepare-se para ter mais acessos aos recursos financeiros. Analisamos o capítulo 2. Tem muitos pontos nessa leitura, né? Eu estou marcando aqui para não me perder, porque são vários ensinamentos em uma leitura curta, né?